Shalom, irmãos. Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, podendo falar da palavra de Deus. E neste momento eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 11. Atos 1, de 1 a 11. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem aí nas suas casas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, e agora eu te peço que o Senhor me use como um canal para transmitir aquilo que o Senhor quer aos corações daqueles que estão me ouvindo. Eu te peço que eu fale com clareza para que chegue bem aos ouvidos, mas que o teu Santo Espírito toque aos corações daqueles que estão em suas casas, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu ouvi uma frase de um rapper chamado ou intitulado de Emicida, que dizia o seguinte: eu cansei de ser testemunha ocular da história. Eu achei essa frase fantástica, porque parei para pensar que nós estamos sendo testemunhas de um tempo muito importante da história, testemunhas oculares, estamos vivendo, somos protagonistas desse tempo que nós estamos vivendo. E quando os nossos filhos, netos e até bisnetos forem estudar história, eles vão ouvir sobre 2020, 2019, que foram anos de depressão econômica, em que uma pandemia assolou todo o mundo, muitas pessoas morreram, marcou uma mudança no comportamento da sociedade. Tudo isso será visto pelos nossos filhos, netos e bisnetos. Mas eu achei interessante ele falar que se cansou de ser testemunha da história. Muitas vezes nós também cansamos de viver esses dias e queremos pular para o final. Parece que a gente está lendo um livro e quer passar logo para a próxima página, porque a outra página é mais interessante, mas a página que nós estamos escrevendo ainda não foi terminada. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos algo parecido aqui com os discípulos de Jesus, querendo virar uma página que ainda não tinha terminado de ser escrita. E quando nós olhamos para toda a história do povo de Israel, nós entendemos um pouco por que eles queriam pular tanto essa etapa que eles estavam vivendo. O povo de Israel foi dominado por outros povos durante 600 anos aproximadamente. Os babilônicos, os medo e persas, o Império Macedônico com Alexandre o Grande. E depois, um pequeno período, eles se libertaram na época dos Macabeus, mas logo voltaram a ser prisioneiros do Império Romano. E eles aguardavam uma promessa
de um libertador que viria e transformaria tudo e mudaria todos os seus dias. E essa promessa foi feita pelos profetas. O profeta Daniel, por exemplo, fala que viria um reino que despedaçaria os outros reinos, consumiria todos os outros reinos, mas que esse reino subsistiria para sempre. E quando um anjo vai falar com Maria a respeito da vinda de Jesus, ele fala: olha, o seu filho reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E o povo judeu aguardava muito esse dia, ainda mais com os altos impostos romanos e a falsa paz romana, chamada de Pax Romana, fortalecida por uma opressão dos romanos sobre aquele povo. Tudo isso gerava no coração daqueles homens ainda mais o desejo de uma libertação de Israel, de uma restauração de um reino que seria um reino eterno, que subsistiria para sempre. E Jesus, eles criam que era o Messias. Mas quando Jesus morre, eles ficam desanimados, pensando que todas as suas esperanças haviam acabado, tanto que os discípulos, indo a caminho de Emaús, dizem: nós esperávamos que fosse ele quem viria redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles haviam perdido as esperanças. E com a ressurreição de Jesus, volta a esperança e ainda mais forte, porque eles veem o cumprimento das coisas que estavam escritas na palavra de Deus. E eles veem que realmente ele era o Messias, que iria restaurar toda Israel. Então eles chegam para Jesus e perguntam: quando o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Quando será o dia que a gente tanto espera? A restauração de Israel. O que eles estavam querendo dizer é: vamos mudar de página. Essa página nós já cansamos de ler. Vamos direto para Apocalipse 21, que estaremos na glória, tudo resolvido, e não teremos mais problema. Era mais ou menos essa a ideia. Frequentemente, irmãos, nós também queremos virar a página do livro, pular a parte chata de ler. E muitas vezes nós nos questionamos: quando será o dia em que a vacina ficará pronta? Quando poderemos voltar às nossas atividades normalmente? Quando tudo voltará à normalidade? E muitas vezes nós temos vivido em função do amanhã, esquecendo de viver o hoje. E algumas vezes nós também vivemos o hoje sem a perspectiva do amanhã. Mas nesse texto, o Deus Trino, a Trindade, nos convida a viver o hoje à luz do amanhã. E é esse o nosso tema: vivendo o hoje à luz do amanhã. E a primeira maneira que nós podemos ver e viver o hoje à luz do amanhã é debaixo da autoridade do Deus Pai. Viver debaixo da autoridade do Deus Pai. A pergunta no versículo 6 é a seguinte: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? A resposta de Jesus é simples: não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Isso está no versículo 7. Não interessa para a gente conhecer tempos e épocas que Deus Pai fixou por sua própria autoridade. Mas essas duas palavrinhas, tempos e épocas, são duas palavras que vêm do grego e duas palavras conhecidas também no grego por nós. Uma delas, tempos, é traduzida da palavra cronos, que vem de cronologia, do tempo que nós vivemos. Ele traz uma ideia de espaço do tempo no qual nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo nesse tempo cronos. E a palavra épocas é traduzida da palavra kairos, um pouco menos conhecida, mas ela tem a ideia de um ponto específico da história. Quando Jesus vai voltar, é um ponto específico da história. E essa é a ideia da palavra kairos. E Deus já fixou esses tempos e épocas. E Deus já marcou, inclusive, o fim da pandemia, o dia da chegada da vacina, que nós temos tido notícias boas da vacina de Oxford, que
talvez até em setembro já esteja pronta, glória a Deus por isso. Mas ele já determinou o dia em que isso acontecerá. Está determinado por ele. Mas além do tempo kairos, desse tempo específico, nós temos o tempo cronos, o tempo no qual nós estamos inseridos, o tempo que nós estamos vivendo enquanto a vacina não chega, enquanto a quarentena não acaba. Esse tempo nós precisamos viver. Eu já ouvi algumas vezes de várias pessoas que 2020 foi um ano perdido, que nós tivemos janeiro, fevereiro, quarentena e Natal. É uma brincadeira que o pessoal tem feito, mas a gente tem falado mesmo. Esse ano foi perdido, mas não, na verdade isso não foi perdido. Nós não estamos vivendo numa fatalidade da história, nós estamos vivendo debaixo da providência de Deus. Deus que nos deu esse tempo para bem aproveitá-lo. Nós devemos aproveitar esse tempo em que nós estamos vivendo, estreitar relacionamentos, aproveitar para ter mais comunhão, porque apesar de estarmos separados, a internet tem nos unido cada vez mais. Se preparar para o vestibular, rever as nossas estratégias profissionais, tudo isso, nós devemos nos preocupar e aproveitar bem esse tempo que nós estamos vivendo. Foi Deus que nos deu, mas Deus também nos deu o tempo kairos, o tempo em que Ele determinou os pontos específicos. E só nesse texto nós vemos 3 aspectos específicos desse tempo kairos. O primeiro é a vinda de Jesus. Jesus veio, ele está aqui nesse texto presente. Isso foi determinado por Deus, ele veio na plenitude dos tempos, como fala em Gálatas. Também a descida do Espírito Santo, em Atos 2, foi algo definido por Deus, o tempo kairos. E a segunda vinda de Cristo, também, nós aguardamos esse dia, o tempo kairos que Deus já determinou. Nós não podemos ignorar isso. Nós devemos viver o hoje na esperança desse dia que virá, desse dia que Cristo voltará. Porque se nós vivemos dessa maneira, nós viveremos o hoje com mais alegria, com mais força, com mais entusiasmo, vontade de lutar. Muitas vezes nós cometemos 2 erros quando nós pensamos na eternidade, na segunda vinda de Cristo. O primeiro deles é viver esperando a volta de Cristo e deixar de viver o hoje. A igreja de Tessalônica estava vivendo isso. Muitas pessoas estavam deixando os seus trabalhos porque achavam que Cristo voltaria no outro dia. Sim, nós devemos viver nessa expectativa, mas vivendo o hoje, nós devemos viver o hoje da melhor maneira possível. E o segundo erro é viver sem a esperança de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós temos nos acostumado que já faz 2000 anos que Cristo não volta, e às vezes parece que Ele não vai voltar. Não, a palavra de Deus nos promete que Cristo vai voltar, e isso pode acontecer a qualquer momento. Nós devemos viver o hoje com essa esperança, a esperança do amanhã. E Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa época, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso está em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa época, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós vivemos o hoje sem a esperança da eternidade, possivelmente nós deixaremos de viver para a glória de Deus. Mas nós devemos viver o hoje à luz do amanhã também debaixo do poder do Espírito Santo. Depois que Jesus fala que tudo está debaixo da autoridade do Pai, ele fala no versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E como nós podemos viver o hoje à luz do amanhã no poder do Espírito Santo? Primeiro, nós precisamos entender que aqui o texto fala no futuro, porque para os discípulos era futuro. Eles iriam receber, eles receberam só no próximo capítulo, na outra página. O capítulo 2 de Atos fala da descida do Espírito Santo. Mas para nós não é passado, é presente.
O Espírito Santo está conosco. Ele já desceu sobre aqueles homens e hoje ele já habita nos nossos corações. E o que ele nos faz de nós? Ele nos faz testemunhas. O Espírito Santo nos torna testemunhas. E o que é essa palavra testemunhas? Ela vem do grego também, uma palavra conhecida que é mártir. E ela tem 3 ideias principais. A primeira é de alguém que presenciou um fato e conta a outra pessoa. Nós não presenciamos a vinda de Jesus na época que isso aconteceu. Então nós não fazemos parte deste grupo. Quem faz parte deste grupo são os discípulos, aqueles que estavam ali na época. Nós fazemos parte de um segundo grupo, de alguém que escutou sobre um fato e conta a outras pessoas. E também de um terceiro grupo nós fazemos parte, alguém que vive por uma verdade e pode até dar a vida por essa verdade. Tem uma segunda maneira pela qual nós somos testemunhas, que é quando nós contamos os fatos às outras pessoas. E é interessante porque Jesus fala que os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, mas depois eles iriam para Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas até o capítulo 7, o final do capítulo 7, eles só ficam em Jerusalém. E aí Deus coloca uma perseguição, Deus permite uma perseguição para que os cristãos pudessem sair de Jerusalém. Isso acontece, por onde eles vão pregando o evangelho. Filipe vai lá para Samaria e começa a pregar o evangelho. Alguns cristãos vão para Antioquia e ali o evangelho começa a se expandir como Deus falou que aconteceria, como Jesus falou que aconteceria. Hoje Deus nos deu uma pandemia para que a gente também possa sair dos nossos lugares e chegar a outras nações. Alguns dias atrás o presbítero Daniel nos disse que nós chegamos a 13 nações diferentes através da pregação da palavra de Deus. E essa pregação ela tem se expandido, ela tem chegado em lugares, em nações que nunca alcançaríamos, não fosse todo esse transtorno que nós estamos vivendo e tudo isso que nos motivou, que nos fez sair da nossa zona de conforto para trabalhar de maneira diferente da qual nós estamos acostumados. Mas o que me preocupa é que muitas vezes nós não temos vivido o terceiro nível de ser testemunhas, que é viver uma verdade e dar a vida por essa verdade. Nós temos colocado tantas palavras bonitas na internet e anunciamos e falamos tantas coisas, mas na hora de viver com a nossa vida, nós não conseguimos viver. Nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós estamos escrevendo. Eu não concordo muito com aquela frase que muitos falam que foi de Agostinho, mas outros que foi atribuída a Francisco de Assis, que fala, olha, fale de amor e, se preciso, use palavras. Na verdade, eu discordo um pouco, porque eu creio que as palavras são necessárias. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. São necessárias, mas a vida também é fundamental. Se nós não vivemos aquilo que nós falamos, o que nós falamos se torna uma hipocrisia. E muitas vezes nós temos vivido dessa maneira. E ser testemunhas é viver essa verdade, viver a verdade do Evangelho, viver por essa verdade. E aí eu gostaria de chamar os irmãos para cuidarem. Nós estamos vivendo em uma época que nós compreendemos que é um tempo específico que estamos privados da comunhão presencial, de ter o nosso culto aqui presencial. Mas isso é parte essencial do culto a Deus, a comunhão, a presença dos irmãos. O Evangelho, que é a verdade da qual nós somos testemunhas, ele nos une. E essa união não se limita a cada um cultuar em sua própria casa. Mas essa é uma situação, novamente, atípica que estamos vivendo. Mas logo voltaremos. E é essencial que o corpo de Deus esteja reunido. É essencial isso.
Isso faz parte de viver, de ser testemunha, de viver essa verdade que nos foi anunciada. Mas nós também somos testemunhas hoje. Nós só podemos ser testemunhas hoje porque cremos no amanhã, porque se nós não crermos que teremos uma vida futura, uma vida a qual Deus tem preparado para nós, mas nós só somos testemunhas hoje porque cremos no amanhã, porque se nós não crermos no amanhã que Deus tem preparado para nós, nós dificilmente seremos testemunhas dessa verdade hoje, dessa verdade que habita em nós. Mas nós também vivemos o hoje, à luz do amanhã, além de estar debaixo da autoridade do Pai, debaixo do poder do Espírito Santo, nós estamos também debaixo do senhorio de Cristo. Jesus ressuscitou e deu provas incontestáveis disso, isso está no versículo 3. Jesus apareceu-lhes durante 40 dias e falou coisas concernentes ao reino de Deus, comeu com eles. Jesus esteve com eles e deu provas incontestáveis disso. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2, tudo isso para mostrar que a palavra de Deus se cumpre, que Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Isso nos mostra que Cristo é Senhor e que seus mandamentos são a palavra de Deus. E o versículo 2 nos fala que ele ficou lá até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédios do Espírito Santo, ele foi assunto ao céu. Jesus passou toda a sua história aqui, mas depois que ele morreu, ele ressuscitou, passou 40 dias ainda com seus discípulos dando mandamentos, colocando mandamentos daquilo que ele queria para o seu povo, daquilo que é a palavra de Deus. E essas ordens nós devemos viver hoje, em obediência a esses mandamentos, em obediência à palavra de Deus. Mas há mais uma maneira de comprovar que Jesus é Senhor e que tem autoridade para nos dar todos esses mandamentos. Porque depois, no final, no versículo 10, fala que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado de Jesus. E eles vieram para comprovar o senhorio de Cristo, comprovar que Jesus Cristo era Senhor e que ele poderia dar as suas ordens. E ele deu os mandamentos e os discípulos obedeceram. Jesus falou, olha, não se afastem de Jerusalém até receberem o Espírito Santo. E eles ficaram até receberem o Espírito Santo. Eles foram obedientes a Jesus, porque eles reconheciam o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, do Deus Filho. E assim também nós devemos viver hoje em obediência à palavra de Deus. Mas esse mesmo Jesus que deu as ordens, ele também subiu em glória e voltará em glória. E aqueles 2 homens vestidos de branco, eles representavam 2 anjos. E eles falaram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Isso está no versículo 11. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E nós nos lembramos que havia uma arca da aliança no Antigo Testamento que simbolizava a presença de Deus. E nessa arca da aliança tinha 2 querubins, um de cada lado. E no meio dessa arca da aliança tinham os 10 mandamentos. Assim, os mandamentos do Senhor têm a mesma autoridade destes 10 mandamentos, porque eles são a palavra de Deus, porque Ele é o próprio Deus que fala. Mas ainda mais, do meio desta arca da aliança, do meio destes 2 querubins, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falava com o seu povo. E Jesus é esse Deus Todo-Poderoso que fala conosco ainda hoje. E eu quero trazer à lembrança o texto de Hebreus 1, os versículos 1 e 2, que falava que Deus antigamente falou pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo próprio Filho. Este Filho de Deus, ele fala conosco ainda hoje, ele é o próprio Deus que manifesta a sua glória para nós ainda hoje. Ele é o Deus Todo-Poderoso que manifesta a sua glória
a nós. E este mesmo Deus que subiu e foi elevado às alturas, ele voltará para nos buscar e não pisará o chão, mas nos levará para habitar junto com ele. E nós aguardamos com ansiedade esse dia, mas sem nos esquecer de vivermos o hoje. Vivemos o hoje ansiando por esses dias. E isso nos faz crer que que o Deus Pai tem o tempo perfeito para nós. Nos faz crer que o Espírito Santo derramou o poder dele para que sejamos testemunhas. E nos faz obedecer os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós vivamos esse hoje, obedecendo e vivendo da maneira que Deus quer que nós vivamos hoje, mas com a expectativa de que Ele voltará e nos levará para habitar com Ele em glória. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a Trindade está explícita aqui neste texto, a Trindade toda trabalhando como sempre, porque eles são um Deus só, mas que subsiste em 3 pessoas. E nós te louvamos porque cada um tem um papel especial na nossa vida hoje e na nossa vida futura. O Deus Pai, com toda a sua autoridade, determinou todos os tempos, escreveu toda a história. E nós vivemos esta história, estamos vivendo essa história. Nos ajude a viver essa história hoje com a expectativa do amanhã. Nos ajude a viver de acordo com o poder que o Espírito Santo que habita em nós tem, e para que possamos ser testemunhas, que nós vivamos debaixo deste poder, para que possamos ser testemunhas em levar a Tua palavra, em falar aquilo que nós ouvimos, a verdade que nós cremos, mas que sejamos testemunhas em viver também essa verdade que está no nosso coração. Nos ajude também, ó Pai, a viver debaixo do senhorio de Cristo, obedecendo aos seus mandamentos e contemplando a sua glória, porque Ele é o Cristo todo glorioso que veio habitar entre nós, mas que também nos levará para morar junto com Ele. E nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos viver esse hoje, com essa Trindade dominando os nossos corações, com o domínio do Deus Trino sobre as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.